Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Joana Maia e Silva, alumna do curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e atualmente diretora de Operações e cofundadora da Talento Formação, dedicando-se há quase 10 anos à área de formação e qualificação de adultos. Este é um projeto que nasceu do sonho do seu pai e também seu mentor de fazer diferente na área da formação e deixar um impacto positivo e duradouro na vida das pessoas. Um sonho que diz ter abraçado desde o início com propósito e profundo orgulho. Olá, Joana, bem-vinda ao Alumni Mundos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, o prazer é nosso. Joana, vamos começar um bocadinho pelo início. Porquê o direito? O meu caminho é interessante porque eu não quero direito desde sempre. Podia dizer desde bebê ou desde criança, não é que tenho esse sonho, mas não. Portanto, eu estava no secundário, estava em Ciências e Tecnologias porque o meu objetivo era ser médica dentista, portanto tinha este objetivo. Ao longo do percurso estava-me a sentir dissociada relativamente a esse objetivo, não estava a sentir que era a minha vida, que seria a minha vida. E entrei nesse raciocínio, ok, o que é que eu vou fazer da minha vida, o que é que eu pretendo, e sempre tive uma ligação muito forte com relações humanas, a defender causas, e tomei a decisão, ok, eu acho que o que eu quero é direito. Estava então no 11º ano, decidi alterar para a Liga das Humanidades, fazer tudo exames para ingressar na faculdade. Eu lá consegui atingir o objetivo, entrei na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Direito, com muito orgulho e não me arrependo nada do curso que tirei, apesar de não ser propriamente aquilo que eu faço hoje em dia. Na área da gestão, na área da direção de empresas, dá muito jeito de saber direito, para percebermos, para a tomada de decisão, para a consciência daquilo que é possível ou não é possível fazer. Realmente o direito dá-nos um conjunto de valências enormíssimo e não me arrependo nada do curso que tirei. Portanto, tomei uma boa decisão. Ok, não sabias, o direito não era uma paixão assim desde o início, não é? Como tu própria disseste, mas depois tiraste o curso e depois também não sabias muito bem o que é que ias fazer a seguir. E quando fui para Direito fui muito focada em ser advogada. Portanto, estava no curso e sabia bem para o que eu queria, eu sabia bem o que queria fazer e para o que eu ia. Portanto, era aquela pessoa que tinha a certeza absoluta que ia ser advogada. Quando me deparei com a profissão, portanto, eu fui fazer o meu estágio na Ordem dos Advogados, percebi que não era isso que eu queria fazer. Portanto, não via praticar a advocacia. É uma profissão extremamente digna e respeito imenso quem o faz. O meu marido é advogado, portanto ainda bem que existem advogados, mas efetivamente não me estava a rever na profissão. Queria algo muito mais dinâmico e quando eu estava a fazer a Ordem dos Advogados já estava aqui a pensar, ok, que áreas é que eu posso explorar? Estava a pensar até criar um negócio, não a Talento, portanto a ter aqui um negócio, a empreender. Portanto, já estava aqui a pensar noutras soluções, porque realmente, quando me deparei com a realidade da profissão, percebi que não era bem aquilo que eu queria fazer. Queria algo muito mais dinâmico, muito mais direcionado para as pessoas. Claro que a advocacia tem um fim social enormíssimo, defesa de causas, tem uma ligação com as pessoas muito forte, mas queria algo diferente, algo em que eu pudesse ser mais criativa, mais dinâmica. Portanto, e nessa altura, quando estava a fazer a Ordem dos Advogados, realmente estava a pensar no que é que eu vou fazer. E foi quando, no fundo, surgiu aqui a oportunidade da Talento Formação. Exato, era isso que eu te ia perguntar. Como é que surgiu a Talento Formação? Tu ainda estavas na altura no estágio? Foi durante o estágio? Sim, eu estava a fazer o estágio, independentemente de não
perceber que não era aquilo que eu queria fazer, eu ia terminar o meu estágio para pelo menos fechar essa página. Mas durante esse percurso o meu pai estava a trabalhar numa determinada empresa, sempre esteve ligado à área da formação. O meu pai desde muito cedo, ele foi pioneiro da formação em informática em Portugal, portanto ele sempre esteve ligado a essa área. Mas na empresa em que ele estava, nessa altura, ele não estava contente, não estava a concordar com os caminhos. Portanto, um sonho que ele tinha de criar uma empresa de formação, como já teve no passado, quando era mais novo, voltou. E criar uma empresa que fosse diferente, que efetivamente tivesse um impacto positivo na vida das pessoas, um impacto transformador. E ele partilhou comigo esse objetivo. Portanto, estava a tomar a decisão de sair da empresa onde estava, abrir a ateliê de formação. Quando eu ouvi o sonho do meu pai, sentia-me bastante alinhada e com aquela vontade de seguir, mas também fruto da imaturidade, não é, da altura. Eu tinha os meus 21, 22 anos, estava naquele dilema: ok, eu vou tomar esta decisão, vou efetivamente estudar advocacia, porque a partir do momento em que se toma a decisão de abrir um negócio, eu não poderia conciliar o estágio com abrir uma empresa, não é? Temos que nos focar a 100%, e hoje tenho cada vez mais certeza disso. Portanto, teria que exigir uma tomada de decisão da minha parte de realmente desistir do estágio da Ordem dos Advogados e entrar a 100% com o meu pai. E depois uma pessoa pensa: ok, este é o meu caminho, e eu fiz este percurso, desisti de Ciências e Tecnologias, fui para Línguas e Humanidades, investi em Direito, será que realmente vou desistir de tudo isto? E o meu pai também nunca me forçou à tomada de decisão. Ele nunca me disse: olha, eu estou a pensar nisto, anda comigo. E ele queria que fosse um processo natural, não é? E efetivamente foi um processo natural e catalisado aqui por uma situação que acabou por ser, lá está, o catalisador da minha tomada de decisão, porque como o meu pai tomou esta decisão e eu também estava bastante alinhada naquilo que era o propósito dele, e eu estava a ajudá-lo a fazer a certificação da empresa, as empresas de formação, para serem certificadas pela DGERT, que é a Direção das Relações de Emprego e de Trabalho, precisam, portanto, de determinados requisitos. E um dos requisitos, quando eu estava a fazer o processo, era que necessitavam de uma pessoa que tivesse uma formação ou uma pós-graduação, uma formação em gestão e coordenação de formação. E o interessante no meio disto tudo é que eu, por acaso, tinha essa formação, tinha feito essa formação no ano anterior, portanto em 2015. O meu pai esteve sempre ligado à área da formação, obviamente que eu já tinha esse gosto pessoal, mas eu nunca pensei em trabalhar na área da formação. Eu fiz essa formação mesmo por gosto pessoal, por desafio próprio, sempre gostei de me atualizar, de fazer formações, e na altura decidi fazer esta formação sem pensar em alguma vez em abrir uma empresa de formação ou estar relacionado com um projeto desses. Para mim foi na altura um sinal, não é? Um sinal de que realmente aquele era o caminho, e eu tomei a decisão, partilhei com o meu pai. E o meu pai disse: olha, nunca te ia dizer para tu vires comigo, porque não te queria desviar do teu caminho, mas eu sabia que isso ia eventualmente acontecer, mas queria que tomasse a decisão por ti. E foi a melhor decisão que eu tomei. Portanto, hoje em dia não me arrependo de todo, não me vejo a fazer outra coisa. Portanto, há coincidências engraçadas que para nós acabam por ser sinais, não é? Sim, foi uma coincidência teres tirado esse curso que era efetivamente o que era necessário para abrir a empresa, não é? E na altura ainda nem sabias para quê, portanto foi uma coincidência engraçada. Como é que tu defines a Talento Formação? Como é que vocês definem a empresa? Nós somos uma empresa a nível de objeto, não é? Somos uma empresa de formação. Mas temos um lado, consideramos-nos uma empresa bastante humanizada, portanto temos um lado humano no âmbito da prestação do nosso serviço muito, muito vincado. Portanto, nós costumamos dizer que nós não vendemos cursos, nós temos soluções para os nossos formandos, para a vida das pessoas, porque realmente olhamos para o nosso cliente como alguém que tem uma vida, não é? E o facto de nós termos um papel, neste caso formativo, na vida da pessoa, pode efetivamente transformar as suas vidas, pode transformar, pode
pode abrir caminhos, portanto, e temos essa consciência muito, muito vincada, portanto, de que realmente temos um peso muito grande na vida das pessoas. Todos os dias recebemos testemunhos de pessoas que não sabiam bem o que fazer, portanto, que estavam com as suas vidas bloqueadas, e a Talento Formação acaba por desbloquear essas vidas, as pessoas arranjarem novos trabalhos, conhecerem outras pessoas também na formação. Portanto, temos realmente essa missão no nosso ADN de realmente ter um impacto positivo na vida das pessoas, e lutamos todos os dias por isso. Portanto, não construímos apenas cursos, não vendemos apenas cursos, mas realmente olhamos para a pessoa como um ser, uma pessoa que precisa de ajuda, de desenvolvimento, e trabalhamos a nossa metodologia, que nós chamamos de metodologia 360, em que não nos preocupamos apenas com as competências técnicas das pessoas, portanto, no desenvolvimento das competências técnicas, do saber fazer, do saber, mas também com as competências do saber ser e saber estar, as chamadas soft skills. Portanto, os nossos formandos que fazem formação, por exemplo, profissional connosco, nós oferecemos um curso de inteligência emocional e competências sociais para realmente também desenvolverem e serem uma persona mais completa depois para o mercado de trabalho. Portanto, isso é muito importante. O mercado, isto não é apenas moda, não é? Soft skills não é apenas moda, efetivamente é real. E na altura fizemos um estudo de mercado, perguntamos às empresas, nós temos mais de 4.000 parceiros a nível nacional, e perguntamos aos nossos parceiros quais eram as competências mais valorizadas, e eles disseram que efetivamente as competências que valorizavam mais eram as competências sociais e emocionais. E tomamos a decisão de desenvolver isso nos nossos formandos, e é uma das coisas também que nos distingue como uma empresa de formação atualmente. Sim. E sem dúvida que é importante. Quem é que procura os vossos serviços, Joana? Nosso público são adultos, empregados ou desempregados. Nós temos formação pós-laboral, portanto damos a oportunidade a pessoas que estão a trabalhar de fazerem formação. Sempre foi um dos nossos objetivos, não fechar a porta a ninguém. No âmbito de formação, muitas vezes a formação é laboral, portanto tem horários complicados, e nós queremos chegar a toda a gente, tanto a nível de localizações, como também a nível das disponibilidades, de adaptarmos às disponibilidades das pessoas. E isso traz muitos frutos, não é? As tais pessoas que estão descontentes com a sua vida, o seu emprego, portanto poderem fazer a formação em horário pós-laboral ajuda muito para essa mudança de vida, não é? Que tu podes partilhar alguma história de, não gosto de dizer fracassos, mas o que é que tu já aprendeste, de certeza que neste caminho, não é, de empreendedorismo, já houve coisas que correram menos bem. Vamos falar primeiro das coisas que correram menos bem, porque há alguma história que possas partilhar connosco, de algum fracasso, digamos assim, e daquilo que aprendeste com isso? Dar imensas lições, imensas aprendizagens ao longo do processo. Então, é contínuo, é uma aprendizagem contínua. Um fracasso, uma aprendizagem, eu posso partilhar, e acaba por ser um erro bastante comum no início das empresas, no âmbito de escolha de parceiros ou prestadores de serviços. No início da empresa nós precisávamos desenvolver alguns sistemas tecnológicos para realmente operacionalizarmos as nossas operações, tornarmos as operações mais eficientes, gerirmos a nossa informação, os nossos dados, e precisávamos desenvolver esses sistemas tecnológicos. Mas no início das empresas também existe pouco recurso financeiro, essa plasticidade, não é? Realmente perceber com pouco o que é que se pode fazer. Portanto, e na altura nós escolhemos alguns parceiros no âmbito tecnológico com base um bocadinho no preço, e na pouca, lá está, não tínhamos muita experiência nessa escolha. E muitas vezes os parceiros ou os prestadores que demonstram um plano muito bem definido e que prometem muito, não quer dizer que sejam aqueles que entregam, efetivamente. Portanto, e isso aprende-se muito no empreendedorismo e, não é, na tomada de decisão de quais são as pessoas ou os prestadores que vão trabalhar connosco. Hoje em dia olhamos para esse tipo de escolhas com muito mais critério, com muito mais maturidade,
e escolhemos parceiros não só que demonstram, ok, um plano bem definido, um método de trabalho, mas também por questões mais de contrato psicológico, perceber, ok, são parceiros que nos veem como algo que querem construir em conjunto, não terem aquele espírito de sanguessuga, não é? De quererem só ganhar, 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 ganhar. Portanto, um parceiro que queira construir connosco e que queira o nosso desenvolvimento. Portanto, olhamos um bocadinho por aí e valorizamos muito os contratos psicológicos, não só os contratos físicos, mas também os contratos psicológicos, de termos uma relação que realmente seja frutífera para ambas as partes. E temos já essa consciência de perceber algumas red flags, não é? Que, como se costuma dizer, já não olhamos apenas para o preço, já não olhamos apenas para o método, para o plano bem definido, para aquilo que se promete, mas também para algumas características que é necessário um parceiro ter. Portanto, e hoje em dia faz-nos tomar decisões muito mais conscientes e criteriosas. Sim, se calhar no início vocês não tinham tanto essa consciência e acabaram por cometer alguns erros, não é? Dispendiosos, alguns erros dispendiosos e muito desgaste de energia, não é? Mas na Talento portanto, nós temos muito esta filosofia de que errar é bom. Portanto, construímos esta cultura, esta segurança psicológica de que errar é bom. Não é o erro, é aquilo que nós fazemos com o erro, não é? O que nós aprendemos com o erro. Portanto, não vemos os fracassos como como um fracasso, não é? Mas sim como uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. E há algumas coisas que nos aconteceram menos boas foram as melhores coisas que nos poderiam ter acontecido, nomeadamente, por exemplo, uma pandemia que impactou todo o tecido empresarial, não é? No mundo inteiro. Na verdade, foi algo que nos aconteceu e que mudou completamente o nosso método, mas para melhor. Sim, é sempre às vezes são coisas que acontecem que são oportunidades para crescer, não é? Digamos assim, e para aprender. E sucesso, Joana? Sucessos é que vocês podem dizer que tiveram aí na Talento, coisas que vocês possam orgulhar? O maior sucesso que nós temos são as pessoas que nós temos na nossa equipa. Aqui é a estrutura que nós construímos a nível de recursos humanos. Porque as empresas não são quatro paredes, não é? As empresas são pessoas e pessoas não apenas com competência, mas boas pessoas. Nós, quando escolhemos alguém, olhamos pouco para a parte técnica. Isso também é importante, obviamente, não é? Mas não é para isso que nós olhamos. Olhamos mais para a pessoa, aquilo que a pessoa é, os seus valores, a sua ética. Claro que nem tudo se percebe numa entrevista, mas há sinais e efetivamente preocupamos-nos bastante com essa vertente, porque a partir do momento em que o nosso serviço é um serviço social, não é desenvolvimento humano, é um serviço pedagógico, essa vertente tem que estar muito bem trabalhada também nas pessoas que nós contratamos. Portanto, o nosso maior sucesso é efetivamente as nossas pessoas, porque temos uma equipa fantástica, espetacular, que vive a empresa, que sente a empresa como sua também, e é isso que nós também tentamos passar. Temos uma estrutura bastante horizontal, o que cria muita proximidade também entre a equipa. Portanto, esse é o nosso maior sucesso. Mas além disso, temos conseguido ver corroborado aquilo que é a nossa qualidade a nível de serviço, com alguns prémios. Temos sido considerados há 3 anos a empresa número 1 em Portugal de formação. Este ano que passou fomos considerados a empresa número 1 da Europa. Portanto, temos conseguido não só ser, não é, mas também que demonstrar isso ao público, o que é também interessante. Não é aquilo que nos move, não é? O que nos move é realmente a satisfação do nosso cliente. E nisso, efetivamente, também estamos a fazer um excelente trabalho. Nós costumamos fazer avaliações sistemáticas e a 0 a 5 nós temos um índice de satisfação de 4,6 do nosso formando, que realmente para nós é o mais importante, mais do que os prémios, mais do que qualquer coisa, realmente a satisfação do nosso cliente para nós é o mais importante. E que estratégias é que vocês usam para se manterem um bocadinho à frente da concorrência? Porque há muitas empresas de formação, não é? Em Portugal e para adultos também. Que estratégias é que vocês usam? Nós olhamos para a concorrência, portanto, de uma forma diferente. O mercado de formação em Portugal é um mercado bastante concorrencial.
Mas nós temos uma visão mais de podermos nos apoiar todos uns aos outros, não é? Nós temos o mesmo fim, e a partir do momento em que as empresas de formação são empresas também sociais, não é? De desenvolvimento da sociedade, porque a formação é a base, a educação é a base de uma sociedade. Portanto, a concorrência, na verdade, não se devia ver dessa forma, não é? Devia-se apoiar. Portanto, e nós, na Talento, tentamos pensar de forma um bocadinho diferente. Olhamos para a concorrência no sentido de aprendizagem e não de tentar ser melhores. Portanto, tentar ultrapassar. Não é essa a visão. Olhamos para o lado para perceber, ok, o que é que eles estão a fazer de bem, o que é que nós podemos fazer bem também, o que é que nós podemos aprender também com o erro dos outros, e vemos dessa forma. Aquilo que nos distingue como uma empresa atualmente foi aquilo também que falei no início. É o nosso método, o facto de nós trabalharmos a inteligência emocional, o facto de sermos uma empresa extremamente humanizada, em que olhamos para a pessoa como pessoa, não é apenas um cliente, não é um número, é realmente alguém que nós temos que ajudar. Portanto, isso distingue-nos verdadeiramente. Aquilo que a maior parte dos nossos formandos foca bastante nos nossos testemunhos é a nossa equipa. Portanto, foi muito bem, além da qualidade do serviço, da formação, focam muito nos nomes dos formadores, nos nomes das pessoas da equipa com quem interagiram. Portanto, isso para nós é muito importante e realmente distingue-nos atualmente do mercado. É esse cuidado com o cliente e essa humanização. Quais foram as principais lições, ou se há alguma que tu possas destacar, que tu aprendeste como empreendedora? Tantas. Lá está, tanto no âmbito dos fracassos, né, em que se aprende muita coisa e é uma constante, mas diria que uma das lições mais importantes foi equilibrar aquela inquietude de sonhar alto com a maturidade de respeitar o tempo das coisas. Certo. Porque, respeitar o processo, não é? exato. Respeitar o caminho, respeitar e usufruir do caminho também, porque isto, ser empreendedor, no fundo, é um bocado essa base de sonhar alto, de ser um eterno insatisfeito, não é? Querer mais e melhor, mas Roma não se construiu num dia, não é? Se costuma dizer, portanto, as empresas também não se constroem assim. E eu, com os meus 22 anos, queria tudo para ontem, não é? Queria que os frutos aparecessem logo. E ao longo do processo fui aprendendo que as coisas não são assim, que nem tudo corre como nós planeamos, portanto, mas isso não é sinal de fracasso, é parte do processo, e portanto esse respeito desse processo, desse caminho, usufruir desse caminho, é muito importante. E também aquela diferença de quantidade versus produtividade, não é? Porque às vezes achamos que estar muito ocupados e fazer muita coisa é aquilo que é mais produtivo e é o que é o melhor para o negócio, mas não. Portanto, há uma grande diferença entre estar ocupado e estar a avançar, não é? Portanto, é importante ter essa consciência. Que conselhos é que tu darias a outros jovens que desejam iniciar o seu próprio negócio, até alguém da área de direito? Primeiro, a base do direito é transversal, ou seja, se alguém está a fazer o curso de direito e não quer ser advogado ou não quer ser juiz, não quer ser aquilo que é mais óbvio quando se tira um curso de direito, está tudo bem, porque o direito realmente é uma base excepcional para muitas profissões, nomeadamente na área da gestão, dar-nos uma consciência enormíssima relativamente à tomada de decisão, aquilo que é possível ou não é possível fazer, desenvolve também a nossa retórica, a nossa comunicação, tudo isso é muito importante no âmbito do empreendedorismo, na liderança, portanto, não tenham receio da escolha que fizeram, mas principalmente não negar o medo, portanto, porque empreender dá mesmo medo. Eu usei esse medo como, no fundo, uma bússola, uma ferramenta em que direciona para o caminho, não é? Em que a partida direciona para aquilo que é sair da zona de conforto, e às vezes é onde acontecem as melhores coisas. Portanto, não tenham medo desse medo, enfrentem, avancem, porque nunca vamos ter a certeza de nada, não é? Não vamos conseguir ter a certeza. Empreender é muito dar um salto de fé e não saber bem o que é que vai acontecer, não é? Não se consegue ter essa certeza. Portanto, é avançar com medo, não é sem medo, é com medo mesmo, avançar.
E serem autênticos, serem vocês próprios, porque hoje em dia com o Instagram, com o TikTok, fala-se muito do empreendedor de sucesso, mas não se tentem encaixar em um molde. Portanto, isso não, à partida não é o mais correto, porque podemos seguir bons exemplos e inspirar-nos, sem dúvida, mas a autenticidade é que constrói marcas fortes, não é? Marcas com alma. E é isso, investir também nas pessoas é importante, portanto, nas pessoas que têm na empresa, não apenas nas competências, mas no bem-estar, no ambiente, na escuta da equipa, porque uma empresa não são paredes, são pessoas, como disse há pouco, e pessoas felizes é que constroem empresas sólidas, humanas, sustentáveis, isso é que depois faz a diferença. E assim, o último conselho que poderei passar e que também é muito importante é cuidarem de vocês, não é? Porque no mundo do empreendedorismo, da liderança, às vezes esquecemos um pouco de nós. E é importante cuidar da saúde mental, ter equilíbrio, porque equilíbrio não é um luxo, é uma estratégia também, é sinal de inteligência, não é? Nós temos equilíbrio na nossa vida, o sucesso do negócio começa dentro, não é? Dentro das empresas e dentro de nós também. Portanto, é importante cuidarem de vocês. Isso vai um bocadinho em linha com a última pergunta que eu tenho, que não é bem conselhos para quem quer iniciar o seu negócio, mas uma mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade do Porto. A mensagem que eu posso transmitir é não poderiam estar em melhor sítio. Os meus anos de faculdade foram anos excepcionais, fantásticos mesmo. Aproveitem ao máximo a universidade, aproveitem ao máximo para se desenvolverem as vossas soft skills, porque estar na faculdade não é apenas aprender a profissão, aprender os conceitos, aprender a teoria, mas também estar envolvido em grupos académicos, em realmente projetos, para poderem também ganhar algumas competências que vão ser muito úteis depois no mercado de trabalho. Portanto, aproveitem. As tais soft skills, não é? Exatamente. Muito obrigada, Joana. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundes. Até lá!